A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com foco na lição A Justiça Moral e Ética do Reino de Deus. Conto com sua interação no canal, com seu like, seus comentários e o compartilhamento dos vídeos nas suas redes sociais. Essa é uma importante forma de você me ajudar a dar destaque nos vídeos e eles chegarem a muitas outras pessoas. Se inscreva no canal e acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Clique aí no Super Thanks, faça seu investimento neste canal. Sua semente financeira ela florescerá e abençoará muitas outras pessoas que serão alcançadas por essas reflexões bíblicas. O texto áureo, o foco da lição bíblica de hoje, está em Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, comentarista das lições deste trimestre, ele afirma que o que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. O texto de referência está em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 21, onde Jesus se posiciona em relação à lei mosaica e realça seu comprometimento em cumpri-la integralmente, deixando seu exemplo para que seus discípulos buscassem vivenciar um estilo de justiça superior à justiça injusta praticada pelos escribas e pelos fariseus. Por vezes, o ser humano ele tem dificuldade em aceitar os parâmetros do reino de Deus por ainda estar arraigado nos parâmetros humanos, terrenos e falhos. Isso tem prejudicado muitas pessoas que até pensam na hipótese de se ajustarem aos ideais divinos, mas os veem como impraticáveis. No entanto, o que Jesus ensinou, ele o fez de forma prática e com toda a propriedade, pois era um ser humano comum e na condição de um ser humano comum, provou ser possível se ajustar ao padrão divino, viver em harmonia com Deus e com as demais pessoas e ser plenamente feliz. Quanto à justiça moral e ética do reino de Deus, ela é um sistema de justiça perfeita, imparcial e 100% justa. A interpretação legalista externa que os escribas davam à lei mosaica distorcia o seu verdadeiro sentido e a aplicabilidade dela. Por isso Jesus ele os confrontou para que eles pudessem repensar seus posicionamentos pessoais e mudassem aí de direção, como também para mostrar às pessoas que tipo de justiça é aceita por Deus e para esclarecer a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei mosaica. Para Jesus, o ordenamento jurídico, base da justiça divina, é tão importante que até mesmo os pequenos detalhes precisam ser observados, sob pena de quem deixar de observá-los sofrer os danos. Jesus não veio dar uma nova interpretação à lei instituída por Deus, mas redirecionar, ressignificar o que estava sendo distorcido, mal interpretado e ignorado. Pois os escribas e os fariseus, eles estavam usurpando da lei para interpretá-la de forma que lhes fosse conveniente, a fim de se beneficiarem dela e punir quem os contrariasse, mesmo que injustamente. O conceito do termo diz que uma lei é um sistema de regras ditadas por uma autoridade que impõe como obrigatório para manter a ordem e também o desenvolvimento de uma comunidade. Uma lei, um sistema de regras criadas ao serem executadas pelas instituições sociais ou pelas instituições governamentais, regulam o comportamento das pessoas quanto ao que elas podem ou não fazer, a forma correta de como fazer ou deixar de fazer algo. Fixa também o conceito de certo e errado, independentemente das ideologias pessoais, previne comportamentos inadequados para que haja equilíbrio e sustentabilidade, determina também que o direito de um termina quando inicia o direito do outro e que todos devam ser tratados de igual forma perante a lei, considerando as diferenças peculiares de cada indivíduo. No mundo humano, a justiça é relativa, mas no mundo espiritual, no reino de Deus, a justiça é absoluta e antes de se considerar as ações, se pondera as motivações que, apesar de ser algo abstrato e até imperceptível aos olhos humanos, são elementos conhecidos e ponderados por Deus. As advertências e as possibilidades de castigos que estão impressas em uma lei são mecanismos preventivos para se levar as pessoas a refletirem melhor sobre suas futuras ações e se evitar a violação das leis para evitar penalidades. Considerando que padrões externos são incapazes de resolver o problema da natureza humana tendente ao erro, é correto afirmar que o temor a Deus é a única arma eficaz contra ações pecaminosas que ferem a santidade divina e que, por isso,
coloca as pessoas na condição de condenadas diante de Deus. Por isso, Jesus recobrou a correta interpretação da lei, onde tudo deve começar no interior do coração humano, e reforçou o desejo divino de colocar a sua lei no interior do coração humano e se tornar de fato e de direito o Deus das pessoas, o Senhor absoluto delas. Caso uma pessoa deixe de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, sua vida será uma fonte de injustiça. Isso porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Por deixarem de observar a correta interpretação da lei instituída por Deus, os escribas e os fariseus defendiam uma justiça artificial cujas interpretações estavam extremamente distantes do verdadeiro sentido do que Deus estabeleceu. O caráter, a essência fundamental da lei divina, sempre foi e é proteger o ser humano em todos os aspectos, mas em especial para que o ser humano não seja consumido pela glória e pela santidade de Deus. Pelo fato de o ser humano ter cedido à tentação no Éden e a natureza humana ter se tornado tendente às coisas contrárias à vontade de Deus, provocando uma ruptura, uma separação entre o ser humano e Deus, Deus criou mecanismos provisórios que, ao se submeterem a eles, as pessoas se reaproximam de Deus e se beneficiam de seus cuidados especiais. Por meio destes mecanismos legais, o ser humano ele teve e tem a oportunidade de tomar conhecimento quanto à santidade de Deus, bem como quanto à sua total separação e aversão ao que é mundano, imoral e corrupto. O ser humano, por meio da essência da lei, toma consciência de que o ato de uma pessoa errar o alvo estabelecido por Deus não é pecado apenas por prejudicar o ser humano. Primeiramente, é pecado porque fere a santidade de Deus e, em ferindo a santidade de Deus, coloca o ser humano na condição de culpável e merecedor de ser prejudicado nos aspectos relacionados com as vidas terrena e espiritual. Para evitar que o ser humano se auto-prejudique, Deus delineou qual deveria ser a conduta humana para se preencher os requisitos divinos, para permanecer sob a proteção e cuidado de Deus, por a pessoa andar em comunhão com Ele. Por meio da essência da lei, Deus ordena dizendo: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. As exigências da lei evidenciam que não basta guardar parte da lei, mas a sua totalidade, sob pena de a pessoa se tornar culpada e sentenciada. Do ponto de vista humano, é impossível a uma pessoa alcançar a santidade, uma vida totalmente separada do pecado, para andar exclusivamente nos preceitos divinos e se tornar aí aceitos diante de Deus. Tanto é que os próprios escribas, que eram os responsáveis em conhecer a lei, preservá-la e encorajar o povo a cumpri-la, por admitirem ser impossível atingir o padrão exigido por Deus, eles criaram um sistema paralelo que burlavam as reais exigências divinas e possibilitava às pessoas cumprir apenas o que eles entendiam necessário para alguém ser aceito diante de Deus. Distorcendo as leis divinas, os escribas impunham fardos pesados aos judeus que nem eles mesmos carregavam. Ao invés de ajudar as pessoas a se reaproximarem de Deus, obscureceram a essência da palavra de Deus, criaram obstáculos, dificultaram o acesso das pessoas na presença de Deus, já que os regulamentos e as tradições criadas pelos escribas se tornaram mais importantes do que a própria lei, ignorando completamente a essência da vontade de Deus que havia na lei. Como mestres da lei, para os judeus ortodoxos, o que um escriba dissesse era lei. Dentro do contexto social e religioso da época de Jesus, os escribas, além de serem considerados copistas das Sagradas Escrituras, eles exerciam o papel de professores e até de sacerdotes. Comandavam o Sinédrio, que era a corte suprema da lei judaica, interpretando e aplicando a Torá. Os escribas, membros do Sinédrio, eles exerciam simultaneamente a representação do povo perante as autoridades romanas e se tornaram influentes e essenciais em quase todas as nações da época nas questões econômicas, sociais e religiosas. Embora os escribas fossem de entre o grupo dos fariseus e geralmente pertencessem à seita dos fariseus e alguns pertencessem ao partido dos fariseus, nem todo fariseu era um escriba. O bispo Abner Ferreira ele pondera em seus comentários que, enquanto os escribas eles se encarregavam de redigir documentos importantes, os fariseus se encarregavam de representar a nação. Os escribas eram intelectuais encarregados dos serviços de secretaria,
e os fariseus conheciam as leis e se encarregavam de dar instrução oral ao povo. Os escribas registravam e mantinham contas financeiras, enquanto os fariseus cuidavam dos negócios. Os escribas davam mais importância ao culto e à intelectualidade, enquanto os fariseus eram mais ligados à religião e suas doutrinas. Os escribas eram encarregados de elaborar as normas e os regulamentos, enquanto que os fariseus eles se separavam de toda a atividade comum para dedicar-se a observar todas as regulamentações e os estatutos elaborados pelos escribas. Os escribas, em evidência desde o retorno do cativeiro babilônico, durante muitas gerações, eles transmitiram e conservaram a lei de maneira oral. Dentro da ortodoxia judaica, da busca pela reta doutrina nos dias de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas, frutos de deduções dos escribas, que, numa tentativa de tentar explicar o que eles consideravam que estavam implícito nas entrelinhas da lei, colocavam cada detalhe das imposições estabelecidas por eles como questões de vida ou morte, capazes de determinar o destino eterno das pessoas. Para se ter uma noção, tornou-se proibido até pentear o cabelo ou promover cura a alguém em um dia de sábado. O próprio Jesus ele foi acusado de exercer ilegalmente a medicina por efetivar curas pelo poder do Espírito Santo que agia nele no dia do sábado. Infelizmente, apesar do excessivo número e das pesadas imposições dos escribas na interpretação das leis divinas, a justiça praticada por eles não tinha a aprovação divina e foi veementemente combatida por Jesus, pois os escribas, com o passar dos tempos, eles se corromperam, se tornaram vaidosos e também gananciosos. Não havia nenhuma preocupação com o bem-estar das pessoas que estavam sofrendo e precisavam do socorro divino. As convicções dos escribas, como também dos fariseus, os impediam de enxergar o verdadeiro propósito da palavra de Deus. Eles estavam mais presos à letra e não percebiam os propósitos de Deus para a vida humana. O foco era perseguir e, se possível, obstruir as ações de Jesus, pois elas desmascaravam a falsa religiosidade deles, que estavam apenas imbuídos em seus desejos e em seus conhecimentos humanos, sem se darem conta da real vontade de Deus e de quem era Jesus. Dado a forma como Jesus redirecionava e ressignificava a interpretação das Escrituras, se opondo às distorções de interpretações dos escribas, alguns chegaram a imaginar que Jesus veio para desfazer a lei mosaica e para implantar uma nova forma de se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana. O próprio Jesus, ele se encarregou de desfazer esse mal-entendido, dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus não veio para anular a lei. Ele veio para, como um ser humano comum, dar a interpretação correta à lei, provar que era possível cumprir a lei e que era possível ir além da obediência à lei e entender de forma correta os propósitos de Deus por meio da lei. Para provar sua disposição em cumprir toda a lei, já no Sermão do Monte, Jesus disse: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O propósito divino não era impor uma forma de o ser humano se autocondenar, se autodestruir e ser destinado à perdição eterna, mas reaproximar o ser humano de Deus por meio da obediência voluntária e espontânea às instruções divinas, cujas figuras e rituais apontavam para Jesus como o Cordeiro de Deus, que se apresentaria não para continuar cobrindo os pecados, mas para tirar o pecado da vida humana e permitir que as pessoas tenham acesso livre a Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Paulo afirmou dizendo: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para não restar nenhuma sombra de dúvidas, Jesus afirmou também que toda a Escritura se cumprirá cabalmente, de forma que até o J, que era a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio, que era um arremate ornamental diminuto, colocado ao final das letras hebraicas antigas, tudo seria observado.
Nesse sentido, Jesus cumpriu toda a lei ao pé da letra, se submeteu às suas justas exigências como uma vida perfeita e satisfez até mesmo a maldição da lei ao se submeter à morte de cruz. Jesus ainda exortou sobre a possibilidade de alguém violar quaisquer um dos mandamentos divinos, por menor que ele fosse, seja por ignorância, egoísmo, mal interpretação ou manipulação do texto sagrado. Do ponto de vista de Jesus, quem descumpre é considerado um menor no reino de Deus no sentido pejorativo, e quem os cumpre e os ensina é considerado grande no reino de Deus. Com essas colocações, Jesus reforça a eficácia e a autoridade das Escrituras como sendo inerrantes. A justiça do reino de Deus ela é incomparável diante da justiça dos escribas e dos fariseus, mesmo levando em consideração que esses personagens da época eram considerados pela sociedade como os mais piedosos de todos os partidos políticos e religiosos, como os guardiões do conhecimento, do estudo, da interpretação e do ensino da lei. Diante do prestígio que tinham e da declaração de Jesus dizendo aos seus discípulos: vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A pergunta que ficou foi: que tipo de justiça o Senhor requer de seus servos? A resposta é simples: aquela que vem do coração, gerada pelo temor a Deus e não por atos exteriores com base nas pretensões e no egoísmo humano. E não existe possibilidade humana de, por esforços pessoais, sem a dependência de Deus, alguém ser considerado justo diante de Deus e se salvar. Nesse sentido, o salmista declarou dizendo: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Deus, por meio do profeta Jeremias, ele apresentou a única alternativa viável ao dizer: este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para que o desejo divino expresso seja consolidado, o ser humano, representado neste texto por Israel, precisa permitir que Deus imprima em seu coração a sua lei, ou seja, o ser humano ele precisa permitir que Deus internalize no seu coração as instruções sagradas e as transforme em verdades absolutas, capazes de influenciar e nortear até as decisões humanas que são tomadas em frações de segundos. Se é que a pessoa ela queira acessar o reino de Deus na eternidade. A justiça divina ela se baseia no sacrifício de Jesus, pois foi Jesus quem cumpriu toda a justiça de Deus ao se permitir ser sacrificado no lugar da humanidade. Diante de Deus, justo não é quem se adequa às normas humanas, mas aquele que se volta para Deus e tem sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Para Jesus, a lei é tão importante que ele fez questão de afirmar que cada detalhe dela se cumprirá cabalmente. Como nos dias de Jesus, o que constituía a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus era a lei ditada e interpretada pelos fariseus, Jesus deixou claro que ele não foi enviado para anular a lei, mas para cumpri-la, não da forma equivocada como os escribas estavam interpretando, mas dando a interpretação correta, provando que era possível a um ser humano comum cumpri-la e que era possível ir além da obediência da lei e entender de forma correta os propósitos de Deus por meio dela. Como ser humano comum, Jesus cumpriu toda a lei, deixando no seu exemplo de vida o incentivo para que cada pessoa busque se ajustar à vontade de Deus pela fé, para vir a ser justificada, não pelas obras, mas pelos méritos do sacrifício de Cristo na cruz. O que parecia impossível se tornou possível na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, ore e busque a ajuda divina para que sua vida ela expresse em todas as dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.